Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 438, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema agora, espíritos suicidas, quer dizer, espíritos, né, que aqui no corpo físico se suicidaram, né? Então, vejamos. Nós sabemos que quando se fala em suicidas, as pessoas pensam apenas naqueles que usaram um revólver, uma corda, um veneno, que pularam de um edifício, de um penhasco, que se jogaram na frente de uma locomotiva. Esses aí são os suicídios ilícitos, né? E os lícitos? Os lícitos são os suicídios que nós praticamos no desregramento, através do vício, através das fantasias, das ilusões. Fofoca é um suicídio. A bebida é um suicídio. O cigarro, a droga, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a arrogância, a maledicência. Falar mal da vida dos outros é suicídio. É suicídio indireto. Suicídio indireto. Suicídio direto são aqueles que usam os instrumentos. Então, a guloseima caracteriza o suicídio. Então, a pessoa que não cuida da saúde, a pessoa que, enfim, leva uma vida totalmente desregrada, a pessoa que vive vendendo drogas, roubando, matando, furtando, isso tudo caracteriza suicídio. O desregramento, o sexo depravado, a prostituição, caracteriza suicídio. Então, o suicídio não são só aqueles, como já disse. Você entende que isso aqui não é apologia ao suicídio, e sim um estudo a respeito do suicídio. Quando nós sabemos que milhões de pessoas no Brasil e no mundo se suicidam todos os anos, pensando-se na melhor, como se fosse a melhor solução para os seus problemas. Mas se equivocam-se, porque muitos, por falta de instrução, acham que a vida é uma só e que morrendo se acaba, mas se equivocam porque, devido à imortalidade da alma, isso é lei divina, ele depara com ele mesmo no sofrimento, na erraticidade. Milhões de pessoas depressivas. E nós sabemos que os suicidas, nós podemos dizer da seguinte forma: muitas pessoas usam esse termo, suicida é covarde. Com todo respeito, covarde é quem diz que o suicida é um covarde. Por quê? Porque ninguém
estava lá na pele daquela pessoa para poder saber o que ele estava passando. Ah, mas o que ele estava passando não justifica. Não justifica, mas eu te pergunto, o governo não apoia ONGs nenhuma para poder ajudar essas pessoas? Os psiquiatras, os assistentes sociais, seres esses enviados por Deus aqui à Terra para ajudar esses seres em conflito, em transtornos, esses seres encontram todos com as mãos atadas e os pés amarrados pelas burocracias criadas pelas trevas que imantam determinados ministérios governamentais aqui na Terra, justamente para que não chegue amparo, proteção e consolo a tempo àqueles em conflito, principalmente nos hospitais psiquiátricos. Então nós sabemos que o primeiro medicamento, o primeiro psiquiatra de uma pessoa transtornada é a família, depois os amigos, depois o psiquiatra, depois o medicamento e por aí em diante vai. É uma grade de atendimento, de assistência. Nós vamos fazer um comentário, um breve comentário antes, para depois nós entrarmos aqui, né, na leitura. Então, no mundo hoje, o Japão, por exemplo, milhões de idosos se suicidam por ano no Japão. Por quê? Porque é um regime muito fechado, então parece que falta amor no coração dos japoneses, principalmente nessa área que nós vamos dizer. Os filhos se formam, vão embora, cuidar de suas vidas e deixam seus pais para trás, e os pais se sentindo sozinhos, eles se matam. Pesquise para você ver no Google. No Japão existe um vulcão em extinção, chama-se Monte Fuji, você conhece. No pé do Monte Fuji existe uma mata, onde milhares de pessoas buscam essa mata para se suicidar o ano todo. E o governo nada faz para poder assistir essas pessoas, permitindo que elas se matem. Nos Estados Unidos, em São Francisco, São Diego, São Francisco, um negócio assim. Você vai se lembrar agora, existe uma ponte que chama-se Golden Gate. Golden Gate. Pesquisa isso para você ver no YouTube, no Google, para você... Porque sabe o que eu digo assim? Pesquise para você ficar mais informado, para você ver que o que nós estamos transmitindo aqui não é mentira, que nós não estamos aqui com essa finalidade. Então, milhares de pessoas se suicidam por ano nesta ponte Golden Gate, né, nos Estados Unidos. E pelo mundo afora todo, nesses países, eu não vou dizer nome para não ficar, né, para não adentrar em outros detalhes, né, em particularidades. Mas existem muitos países muito radical e tudo mais, que as mulheres tratadas com desumanidade, milhões de mulheres se suicidam por ano, moças, moços, senhoras. Enfim, o índice de suicídio no mundo de 2017 até 2024 bateu o recorde, foi lá no topo. E também o índice de loucura. E isso
se estende até o ano de 2027, até o ano 2028. Suicídio e loucura aqui na Terra. Por isso, o antídoto é o Cristo. O antídoto é Deus. O antídoto é a fé. É o amor uns pelos outros. Porque o amor é um antídoto. A melhor solução não é o suicídio. Quantos milhões de pessoas se jogam dos edifícios? Nós não estamos nem a favor nem contra ninguém. Nós estamos descrevendo porque faz parte do nosso estudo aqui. Isso não é apologia, é um estudo. Eu estou dizendo assim porque senão as pessoas, por falta de conhecimento, vai e reclama, né, para o YouTube. E o YouTube também, por falta de conhecimento, conforme nós possuímos, conforme nós temos, vai e deleta o vídeo. Então, estude primeiro, raciocine, analise, não é apologia. Quantos milhões de pessoas drogadas se matam através das overdoses? Quantos milhões de pessoas se jogam dos edifícios? Quantos milhões de pessoas se jogam frente às locomotivas, aos penhascos, por transtornos neurológicos, por perturbações, por ansiedade, angústia, melancolia, depressão? Olha só para você ver. Então, todos esses seres, quando eles cometem o ato, né, quando eles abrem os olhos na erraticidade, eles se veem em meio àquela situação a qual eles angariaram. Então, 90% desses seres vão parar nas regiões umbralinas. 90% dos suicidas vão parar nas regiões umbralinas. E 10% ficam perambulando para lá, para cá, com a cabeça espatifada, com o peito sangrando devido à punhalada, o tiro. Existe isso. Outros ficam presos dentro dos túmulos, que obras de André Luiz mesmo já nos informaram a respeito de muitos espíritos trancafiados dentro dos túmulos, sentindo até os macrófagos, né, os micróbios ali devorando o corpo físico, e também o sentimento deles é que os macrófagos devoravam o perispírito, porque essa é a impressão da somatização. Essa é a impressão que o indivíduo espírito plasma, imprime no teu perispírito aquele sentimento. Então ele sente como se os micróbios estivessem corroendo e comendo ele todo. Então, milhões de seres vão parar nas regiões umbralinas depois do ato. E lá eles permanecem nessas regiões umbralinas anos e anos e décadas e décadas. Aí você pode dizer, mas Deus falta com a misericórdia com esses seres, porque permitir que eles vá parar nas regiões umbralinas, lugares de sofrimento. Ora, Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Tanto é misericordioso que permitiu que as regiões umbralinas fossem construídas
justamente para poder abrigar esses seres, porque a energia desses seres, se eles vivessem no nosso meio, eles nos levariam à loucura em questão de alguns minutos ou segundos. Então esses seres, eles vão parar nessas regiões e eles permanecem lá anos e décadas expurgando aquele ato, aquele sentimento, né? Expurgando. E, obviamente, auto se desintoxicando. Até que um dia, depois de tanto sofrer, eles pedem ajuda. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não aguento mais sofrimento. É onde os mentores chegam e acolhem, levando eles para os departamentos espirituais e submetendo eles a cirurgias, a tratamentos espirituais, para depois levar até as casas espíritas para ali, eu vou usar esse termo, para acoplar as energias deles com as energias fluídicas dos médios, porque você sabe que as comunicações, elas ocorrem através da compenetração de energias do médium com as energias do espírito, né? Fluidicamente, energeticamente. De forma que os benfeitores espirituais, gente, eles não pegam, eu vou usar esse termo, eles não vão pegando os espíritos obsessores, sofredores nas regiões umbralinas e já trazendo direto para a casa espírita, não, gente. Eu vejo muitas pessoas aí falando tanta besteira aí, com todo respeito, sabe? E é preciso tomar muito cuidado com isso, porque os mentores, ao pegar aquele espírito lá nas regiões umbralinas e trazer para a casa espírita, aquelas energias que ainda, né, ali ronda aquele nosso irmão, são tão negativas na questão de deletérias que elas podem desestruturar o ambiente todo, causando uma balbúrdia na casa espírita. Então, esses espíritos passam por lipoaspiração, tratamentos espirituais, para depois serem levados às casas espíritas para se manifestar através dos médios. Por isso é preciso conhecimento, disciplina e muito mais. Antes que anos e décadas, é impossível que esses irmãos venham à casa espírita e deixem uma mensagem. Ah, mas eu tenho uma filha minha que depois de 1 ano ela se manifestou numa casa espírita e ela me deixou uma mensagem maravilhosa. Não, veja bem. Não foi a tua filha, nem o teu filho, nem o teu parente, e sim o mentor espiritual, vendo o sofrimento daquela família, a depressão toda daquela família, daquela mãe, daquele pai, você entendeu? Por misericórdia de Deus, aqueles mentores passaram pela filha, por aquele ente querido daquela família, deixando aquela família uma mensagem como se fosse aquele ente querido, só para consolar o coração daquela família, para que aquela família, deixando aquele estado de tristeza, comece a orar, agradecendo a Deus e mudando o padrão vibratório, tanto da família quanto do espírito que se encontra naquelas regiões umbralinas. Quantas manifestações de espíritos ocorrem nas casas espíritas, que na verdade ali os mentores espirituais daquele ente querido é que passam-se por aquele ente querido para consolar aquela família, até porque a família possui méritos.
devido à fé, devido ao sofrimento que vive, aqueles mentores passam-se por aquele ente querido, deixando uma mensagem consoladora, passando-se por aquele ente querido. Então as pessoas vão embora para casa, graças a Deus, fulano está bem melhor, graças a Deus, e dali em diante modifica o padrão vibratório, as orações, enquanto aquele ente querido encontra-se lá naquelas regiões umbralinas, expurgando ainda o ato que cometeu. Mas isso aí não é errado? De jeito nenhum. Por quê? Porque o umbral é uma bênção. É uma bênção o umbral. Porque é um local onde acolhe esses seres também que, por um momento de deslize, cometeram um ato infeliz aqui na Terra. Então Deus é misericórdia. Então, de forma que há consolo, amparo e proteção para todo mundo. E não pensemos que aquele ente querido nosso que se encontra lá na região umbralina, ele está ali desamparado, que não. Porque ali, como já dissemos em outros vídeos, os mentores ali vão até ele, lhe fornece medicamento, alimento e tudo quanto é mais coisa durante décadas e décadas. Só que as vibrações negativas daquele nosso ente querido é tão baixa que não consegue enxergar a presença dos mentores espirituais ali à sua volta. Só quando ele, de fato, auto se desintoxica e opta pela redimissão, é que ele entra na faixa vibratória dos mentores espirituais e dali ele é retirado, levado para hospitais, tratados, medicado e depois, com o tempo, ele retorna. Os mentores trazem eles até a casa espírita para o choque anímico e para dar sequência nos tratamentos, e depois eles preparam aquele espírito para as próximas reencarnações, retornando aquele espírito a um novo corpo físico, mas sequelado devido ao ato cometido. Gente, o trabalho é tão grande na parte espiritual que vocês nem imaginam. Nós, vamos dizer assim, nós damos um trabalho tão grande aos bons espíritos que, se nós parássemos para raciocinar, ficaríamos com vergonha. Mas os benfeitores são generosos, eles são pacientes, tolerantes, são seres humildes. Eles sabem a situação que nós nos encontramos, né? Um dia nós vamos deixar de dar trabalho tanto assim. Então, milhões de espíritos são trazidos às casas espíritas para receber o tratamento através dos médiuns de incorporação, médiuns psicofônicos, médiuns sensitivos, né? Que ali na casa espírita, seus dons mediúnicos educadamente já se encontram praticamente em partes educado e preparado. Então esses espíritos, os mentores espirituais, eles trazem eles quando realmente os médios encontram-se no estado homogênico total. Porque esses espíritos são coisas muito sérias. O sofrimento é muito grande. Muito grande. É uma dor incessante. Vejam, só vou dizer isso. Aqueles que optam pelo tiro no ouvido, ele sangra 24 horas. Quem já leu Nosso Lar sabe que André Luiz passou. Ou melhor,
Nosso Lar, não. Livro Memórias de um Suicida. Se você ainda não leu esse livro, leia. Então, lá, Camilo, né? Creio que é Camilo mesmo, porque são tantos nomes na minha cabeça. Ele ininterruptamente vazava do peito dele, do coração, sangue, porque ele deu um tiro no coração e jogou a arma de fogo dentro de uma represa. Se você já leu, você sabe o que eu estou dizendo. Para parecer que foi vítima de um assalto e ele foi baleado e morto. Ele se equivocou porque ele achava que morrendo ele acabava, mas de repente ele se viu vivo ao lado do corpo. Não é verdade? Que está lá no livro Memórias de um Suicida? Então, aquele que pula de um edifício, ele se vê igual um ioiô, ininterruptamente. Repete a cena 24 horas. 25 horas, aliás. Décadas e décadas. Aquele que pulou de um edifício, aquele que pulou na frente de uma locomotiva, todo espedaçado, a forma perispiritual dele, toda estraçalhada. Imagina a dor desse indivíduo. E aqueles que se jogam dentro daquelas caldeiras, né, de fogo derretendo. Vamos para o próximo vídeo.